Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de condicionamento físico do Instituto Velho Amigo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que sigam todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, pois ainda estamos de quarentena, tá acabando, pessoal, tá chegando, né? Temos que ter fé. Enfim, né? Videoaula de hoje, nós iremos fazer vários exercícios para trabalhar todo o corpo usando somente o cabo da vassoura, né? Só o cabo da vassoura. Se vocês tiverem uma vassoura, tirem a vassoura, só deixem o cabo. A gente vai fazer vários exercícios legais que vocês podem fazer em casa, né? E é isso, pessoal. Beleza? Vamos para a videoaula de hoje, né? Vamos treinar e é isso. Bora lá. Beleza, vamos lá. Então, ou seja, aqui. Então, abdominal. Colocou aqui, né? Esse é tradicional, todo mundo sabe. Ó, desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez 10, ó, já vai correr, vai pelo menos ou contar 20 segundos aqui, né? Ou conta em voz alta, do jeito que você preferir. Então aqui, ó, correndo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez 20, voltou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez 20, certo? Então vocês vão fazer esse exercício em 3 séries. 3 séries desse exercício. Então será 10 aqui, desse jeito, e mais 20 segundos. É legal vocês terem um relógio, um cronômetro, para cronometrar, né, a passagem de um exercício para o outro, né, porque a aula ela é circuitada, beleza? Então, ou seja, segundo exercício. Então, assim serão 3 vezes de 10. Segundo, aqui, semiflexionou o joelho, ó, vai descer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez 20, de novo. Corre mais 20 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez 20 na corrida estacionada. Ó, aqui ó, opa, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez 20, de novo, mais 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Serão 3 séries desse jeito, né? Vamos fazer mais uma, vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então serão 3 séries desse jeito, sem interrupções. Estou interrompendo aqui porque estou explicando a atividade como funciona, certo? Então, primeiro um exercício de força, depois corrida estacionária. E assim segue até acabar o exercício, beleza? Então, ou seja, vamos para o próximo aqui. Ó, só mudei o ângulo da câmera para vocês terem noção, né? Vai colocar aqui atrás, ó, colocou, semiflexionou o joelho, jogou para trás e sobe. 1, 2, 3, 4, joga para frente, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirou daqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De novo. Lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De novo. São 3 vezes, não perde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no seu limite. 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No chão. Ó.
trabalhar a panturrilha. Desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bora lá, correndo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bora lá. De novo. 1, 2, 3, rapidinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vocês pensam que acabaram, não acabou. Sempre flexiona o joelho, ó, desce um pouquinho. 1, 2, 3, cada um no seu limite. 4, desse jeito. 5, ó. 6, 7, 8, 9, só 10. 10. Desce no seu limite, não precisa descer tudo. Não precisa exercício é stiff, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Novamente. 1, 2, não precisa descer tudo. 3, 4, 5, vamos trabalhar o bumbum. 6, 7, 8, 9, 10. Corrida 1, tá acabando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Vamos lá. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza, pessoal, dá uma descansada, relaxa, né? Fiquem tranquilos, respira um pouquinho. A gente não parou, foi direto, né? Aliás, eu tenho mudado só o posicionamento da câmera, mas eu pedi para vocês não pararem em nenhum momento, né? É para elevar o batimento cardíaco mesmo, né? Emagrecimento, fortalecimento, trabalha glúteo, trabalha costas, trabalha ombro, trabalha tudo, né? E o cardio que é importante, beleza? Então é muito importante não parar, certo? Para agora, dá uma descansada, fizemos a série completa, né? E é isso. Muita calma nessas horas. Respira. Então é isso, pessoal. Fizemos uma atividade circuitada, né? Atividade onde nós podemos trabalhar todo o corpo com o cardio, né? Que seria a corrida estacionada, usando apenas o cabo da vassoura, né? Acho que todo mundo tem esse tipo de material. É um material fácil de achar, né? E depende só da gente de força de vontade para nós fazermos as atividades. Beleza? Pessoal, um beijo. Se cuidem, muita saúde para vocês, muita fé, né? E é isso. Compartilhe o vídeo, né? Nas suas redes sociais, com familiares, né? Que isso é muito importante para nós, Instituto Velho Amigo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo, saudades e até a próxima, se Deus quiser.